Senhores senadores, para que serve uma comissão parlamentar de inquérito, senhor presidente? Para que serve esse instrumento previsto na Constituição, no artigo 58, parágrafo 3º da Lei Fundamental? O Legislativo, nós todos sabemos que ele tem algumas atribuições que são básicas. Inovar a ordem jurídica é uma delas, criando o que nós denominamos de forma genérica como lei. No entanto, o Legislativo tem uma outra atribuição que é por demais importante, que é a chamada fiscalização. Esta fiscalização, senhor presidente, se faz através de duas espécies de fiscalizações. Uma fiscalização econômico-financeira, que é feita pelo Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, nos termos do artigo 70 da Lei Fundamental. E uma segunda espécie de fiscalização, a chamada fiscalização político-administrativa, desempenhada notadamente pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito bem, nós todos sabemos que, historicamente, os parlamentos europeus não inovavam a ordem jurídica criando o que se denomina de lei. Isto passou a ser feito a partir da Revolução Francesa em 1789. No entanto, no século XIX, houve um enfraquecimento da função de fiscalização do Poder Legislativo. Isto em razão da sua função de inovação da ordem jurídica através da lei se sobrepor às outras funções. Muito bem, no século XX, no chamado Estado Social ou Estado do Bem-Estar Social, ocorre uma superforça do Poder Executivo. Daí surge o que se denomina de um Estado prestador, e este Estado prestador, surge a necessidade de que esse Estado prestador também viesse a inovar a ordem jurídica. No século XX, o Legislativo, ele fortalece a sua função de fiscalização através das comissões parlamentares de inquérito. No século passado, século XX, nós acompanhamos grandes comissões parlamentares de inquérito. Agora, nesta atual quadra histórica, o Parlamento brasileiro está debatendo a inauguração de uma nova comissão parlamentar de inquérito. Desta feita, uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que terá o objetivo de fiscalizar este novo escândalo denominado escândalo Cachoeira Delta, esta grande empresa que foi uma das grandes beneficiadas pelo PAC do Poder Executivo. Muito bem. Será que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela pode ser dispensada, tendo em conta o que está sendo feito pelo Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, o que se iniciou também nesta Casa, através do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar? Penso que não, senhor presidente. São esferas de investigações distintas, são atos distintos. Cada um destes instrumentos tem um objetivo previsto na Constituição da República. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar tem o objetivo de analisar a violação aos artigos 54 e 55 da Lei Fundamental, para saber se um senador da República violou ou não o decoro parlamentar. A previsão é expressa nos artigos 54 e 55 da Lei Fundamental da República. Não tem absolutamente nada a ver com uma comissão parlamentar mista de inquérito. Uma CPMI tem objetivos próprios, quais sejam, e aqui passo a elencá-los. Primeiro, investigar fatos determinados. E nós temos, senhor presidente, uma cachoeira de fatos determinados que estão a merecer a investigação através de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Nós temos, sim, repito, uma cachoeira de fatos determinados que merecem a investigação. Notadamente no Centro-Oeste, estes negócios até agora nebulosos a construtora chamada Delta e as suas relações com este cidadão já famoso chamado Cachoeira. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ao final dos seus trabalhos, ela elabora um relatório. E este relatório, em sendo o caso, deverá ser enviado ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as providências civis, através de ações de improbidade administrativa, com fundamento na Lei 8.429 de 92, e ações penais.
independentemente das investigações que são levadas a cabo pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e independentemente das atividades que estão sendo investigatórias, que estão sendo levadas a cabo também pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, são instrumentos republicanos que têm atribuições diferenciadas, cada um deles com objetivos determinados previstos na Constituição. Por que digo isso, senhor presidente? Digo isso porque do último final de semana para cá, ocorreu na imprensa uma grande divulgação de fatos dando conta de que a CPMI, que na semana passada quase que a unanimidade dos senadores estavam desejosos de sua constituição, já alguns senadores teriam arrefecido senador Jaime Campos, teriam, num jargão popular, amarelado no sentido de assinar uma comissão parlamentar de inquérito. Muito bem, arrefecer, amarelar, alguns senadores teriam amarelado no sentido de assinar esta comissão parlamentar mista de inquérito. Isto é correto? Isto não é correto, porque a sociedade brasileira, ela não quer pré-julgamentos. A sociedade brasileira não quer condenar quem quer que seja sem o devido processo legal. No entanto, senhor presidente, a sociedade brasileira também não deseja que nós possamos tapar o sol com a peneira. Os fatos são graves e estão a merecer investigações através de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Ao final dos trabalhos da CPMI, nós poderíamos também fazer recomendações. Por exemplo, recomendações ao Poder Executivo, para que o Poder Executivo firme contratos com empreiteiras, se atentando mais para os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição. Uma comissão parlamentar de inquérito pode apresentar proposições legislativas, projetos de lei, no que tange, conforme previsto no artigo 61 da Lei Fundamental. Diferentemente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Diferentemente das investigações que estão sendo desenvolvidas pelo Supremo Tribunal Federal e que se encontra a investigação sob a responsabilidade de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Assim, não podemos confundir Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com comissão parlamentar de inquérito e com a investigação que está sendo desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal. E encerro, senhor presidente, também dizendo que nós não podemos confundir estes três instrumentos de investigação com o mensalão, o julgamento que se já avizinha no Supremo Tribunal Federal. São coisas totalmente diversas. No que tange ao mensalão, já houve uma comissão parlamentar de inquérito, o Procurador-Geral da República ofereceu a denúncia, o Supremo Tribunal Federal, através dos seus 11 ministros, recebeu a peça inaugural da ação penal, o Procurador-Geral da República já ofereceu as alegações finais. Nós não podemos confundir uma investigação que já é uma ação penal no Supremo Tribunal Federal com uma comissão parlamentar mista de inquérito. Assim, antes de encerrar, para minha alegria, concedo a parte ao senador Jaime Campos, da grande cidade de Várzea Grande, do grande estado de Mato Grosso. Muito obrigado, senador Pedro Trax. A minha intervenção será rápida, mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e acrescentar de que eu acho que a CPMI, já amarelou. Diante do que nós estamos acompanhando pela imprensa, eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Na medida em que aquela vontade que havia até uma semana atrás de criar essa CPMI, ela me parece que deixou de existir. Já visto que as argumentações que estão usando agora é diante de que o fato do senador Sarney estar cometido, o estado de saúde dele está em São Paulo, vão aguardar o seu retorno, que nós esperamos ser o mais rápido possível, mas nós não podemos dar a data aqui, para que essa CPI seja instalada. De maneira que eu imagino que isso nada mais é de que já estão buscando uma cortina de fumaça para o mensalão e outros fatos que estão ocorrendo aí, às caladas da noite, nos subterrâneos, e quero crer de que nós temos que cobrar e exigir a instalação imediata da CPMI. Eu acho que o buraco é mais embaixo, como nós em Mato Grosso dissemos. Nós temos que apurar e ir a fundo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, como Vossa Excelência disse,
Questão de mensalão é um fato. Questão de CPI é outro. Questão de Conselho de Ética lá, que estamos apurando também se houve desvio de conduta do senador Demóstenes. E para que botarmos, ou seja, passamos a limpo de uma vez por todas. De maneira que, Vossa Excelência, eu estou fazendo essa pequena intervenção para lhe cumprimentar e dizer que o senhor tem toda a razão de fazer aqui esse pronunciamento da defesa da instalação dessa CPI. Muito obrigado, senador. Senador Jaime, eu fico pensando, o cidadão lá de Pai André, lá de bom Sucesso, lá da Passagem da Conceição, em Várzea Grande, ouvindo na semana passada que muitos tinham interesse na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e agora alguns estão amarelando. Isso não é bom. Eu não acredito que a base do governo vá mudar de opinião. Eu faço parte da base do governo com muito orgulho, sou do PDT, o nosso líder está ali, Assir. Eu tenho absoluta certeza que não ocorrerá mudança de posição no tocante a isso. Antes de conceder a parte ao nosso líder, o senador Assir, eu gostaria de responder a esta indagação de Vossa Excelência. O fato do presidente Sarney se encontrar acometido de uma doença lá em São Paulo, né, naquele famoso hospital de São Paulo, muito bem, este fato não é impeditivo para que nós possamos aqui, em homenagem ao princípio da continuidade do serviço público, que nós exercemos um serviço público, existe vice-presidente desta casa, existe vice-presidente do Congresso Nacional, nós todos queremos que o presidente Sarney volte logo. No entanto, o fato dele se encontrar naquele famoso hospital de São Paulo não quer dizer que o Senado da República, que o Congresso Nacional, pode se quedar inerte. Isso não é possível e isto não encontra amparo na Constituição da República. Para minha honra, concedo a parte ao senador Assir, do Estado de Rondônia. Senador Pedro Taques, cumprimentar pelo seu pronunciamento nessa tarde e dizer que essa CPI é importante para o Senado, para a Câmara e para o nosso país. É preciso passar a limpo todas essas questões que estão sob dúvidas, não só para o povo brasileiro, mas também para nós. Sim. E eu não creio que seja possível alguém querer frear nesse momento essa CPI, ou CPMI. Mas como nós estamos acostumados em CPI, a CPI mista é uma CPI que a gente está acostumado a falar e ouvir. Portanto, eu já lhe coloquei como nosso representante do PDT nessa comissão, nessa CPI mista, para que Vossa Excelência possa dar uma contribuição partidária e pessoal para que nós possamos passar tudo a limpo. Nós precisamos esclarecer muitos fatos e muitas histórias precisam ser desvendadas sobre esse mistério que é essa Operação Monte Carlo. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, senador Assir. Eu tenho certeza que o bom povo de Rondônia, o povo de Cabixi, o povo de Presidente Médici, de Ji-Paraná, de Cacoal, orgulha de Vossa Excelência aqui nesta casa. E eu agradeço a confiança do nosso partido por me indicar para fazer parte dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Senhor presidente, encerro dizendo que esta casa ela tem uma função histórica significativa no atual momento que nós passamos. Esta casa é maior do que as partes que compõem esta casa do Legislativo. O todo é mais importante que a parte. Nós não podemos prejulgar quem quer que seja. Temos que ofertar ao cidadão o devido processo legal. No entanto, nós não podemos abrir mão de nossas responsabilidades, de nossas atribuições constitucionais, sob pena do cidadão continuar a não acreditar que nesta casa existem homens e mulheres de bem. Muito obrigado, senhor presidente, pela